Pagamos muito e recebemos de volta uma pequena parte, porque a maior parte está sendo direcionada através de juros para os bancos. Os bancos devolvem uma pequena parte na compra de novos títulos, porque o sistema se autorrealimenta, devolve uma parte com crédito fácil para a sociedade. Quem nunca recebeu um convite, até por celular, para pegar um empréstimo, né? E por que eles oferecem tanto? Porque eles recebem de volta, né? Recheado de altos juros, juros mais altos do mundo, extorsivos. Né? Ontem foi divulgado o lucro da Caixa Econômica Federal, o Banco Social, quase 7 bilhões de reais. Por quê? Porque está dentro desse esquema aí de financiarização, de privilégios para o setor financeiro. Os bancos investem principalmente em especulação, enquanto tem prejuízo, o poder público vai lá e salva. Como salvou no PROER, no PROES, salva todo dia com essa política monetária totalmente equivocada. Né? Então, o resultado é esse aí. É um paradoxo inaceitável. Nós estamos muito distantes do Brasil que um dia sonhamos, como dizia Celso Furtado. Cada vez mais distantes, parece. Somos uma das maiores economias do mundo, um dos mais injustos, onde o fosso social entre ricos e pobres é dos mais cruéis, dos mais distantes, né? 85º no ranking dos direitos humanos, segundo o IDH medido pela ONU. O penúltimo no ranking da educação. Um dos últimos no ranking da saúde. 128º no ranking do crescimento econômico. Lógico, com os recursos esterilizados nesse processo insano de dívida, né? E nos meus minutos finais aqui eu queria abordar exatamente a questão da dívida. Que dívida é essa? Nós temos nos dedicado no nosso movimento, de fato com muita persistência, a examinar que dívida é essa. E o nosso grande salto nos últimos anos foi determinar que existe um sistema da dívida. A dívida não é algo isolado, existe um sistema. Esse sistema significa a utilização do endividamento público às avessas. Todo mundo pensa em dívida quando recebe um dinheiro, não é? Recebe um recurso e aí fica devendo. Todo mundo pensa isso. Pois bem, no caso da dívida pública, não tem sido sempre assim. Pelo contrário, as dívidas são geradas. Muitas vezes, em grande parte das vezes, o recurso nunca chega, mas a dívida aparece. Dívidas privadas são transformadas em dívidas públicas. A cidadania, o país, não recebeu nada, mas a dívida foi escriturada. E agora, na hora de pagar, quem paga? A cidadania, a sociedade, o Estado. Então, essa é a utilização do endividamento, em vez de ser um mecanismo de aporte de recursos, tem sido um mecanismo de subtração contínua e crescente de recursos. Esse sistema se reproduz internacionalmente. Nós temos analisado a dívida de países latino-americanos, de países europeus. A crise na Europa mostra muito isso. Os países salvaram bancos e de repente a dívida pública deles explodiu. O que eles receberam? Eles não receberam nada, eles receberam a dívida escriturada, né? A principal característica do sistema da dívida, a ausência de contrapartida real. E o maior beneficiário, no mundo todo, o setor financeiro. Né? Esse sistema está conectado com o modelo econômico. Quando analisamos sobre a forma de sistema, entendemos direitinho a aula que o professor Paulo Rubem acabou de dar. Por que o sistema de metas de inflação é desse jeito? Porque é desse jeito que ele privilegia o sistema da dívida. Por que é que a taxa de juros é equivocadamente extorsiva? Porque é desse jeito que privilegia. Por que nós temos a principal meta no país, a meta de superávit? Está conectada com o sistema, é para satisfazer o sistema. E aí vem os privilégios financeiros retratados no gráfico do orçamento, o sistema legal, leis foram modificadas para atender a demanda do sistema, não é? Com muitas distorções, tudo isso tem que ser revisto, não é? O sistema político, quem financia as maiores campanhas eleitorais? Não é segredo para ninguém, basta olhar na página do TSE. O número 1 são os grandes bancos, e depois é claro que eles vão cobrar essa fatura
tanto no benefício através do sistema da dívida, como nas benesses tributárias, as anistias, como da medida provisória 615 e o refis e outras mais. A corrupção é fundamental para o sistema da dívida, por dois motivos: para que sejam exercidos os atos corruptos que permitem essa sangria ilegal e ilegítima de recursos, e também a corrupção de varejo serve de cortina de fumaça para que as pessoas não percebam a verdadeira corrupção. Por exemplo, o tal mensalão, que ficou na mídia meses e meses, ocupando completamente a mídia. Qual foi o recurso comprovado lá? Não chegou a 200 milhões. Não estou aqui defendendo, não. Toda corrupção tem que ser combatida, repudiada, e reprimida e punida. Mas foram 200 milhões. Por dia, ano passado, a dívida subtraiu mais de 2 bilhões por dia. Por dia, nós tivemos mais de 10 mensalões. E qual foi o escândalo que a TV mostrou? Bem-vindos, estudantes. Entrem. Qual foi o escândalo da dívida que foi mostrado? Não foi mostrado. Então, é isso. A corrupção tem servido de cortina de fumaça. Então, ela é importantíssima para o sistema da dívida. E a grande mídia? A grande mídia não aborda o tema. Quando aborda de forma distorcida, falando em calote, falando, desinformando, não é? Com raríssimas exceções. Então, o que sobra? Sobra uma grande dominação financeira, com graves consequências sociais, e a responsabilidade da sociedade civil. Porque se não formos nós a abraçar isso, nós que pagamos a conta, se não formos nós a abraçarmos essa luta, a divulgarmos, a democratizarmos esse conhecimento, quem o fará? Quem está usufruindo dessas benesses não tem interesse em modificar isso. Olha o lucro dos bancos, não é? A dívida externa, equivocadamente, muita gente acha que ela acabou por causa do anúncio do ex-presidente Lula de que havia pago ao FMI. O FMI era apenas um dos credores, recebeu antecipadamente 15 bilhões de dólares, um pagamento que sequer foi interessante para o país, porque os juros que o Brasil pagava ao FMI era 4%, e para pagar ao FMI emitiu dívida interna a mais de 19%. Nós trocamos uma dívida que custava 4 por uma que passou a custar 19. Uma que estava em dólar, que vinha caindo a partir de 2005, por uma em real, que passou a ser valorizado a partir dessa data. Então foi um péssimo negócio financeiro para o país, mas rendeu muitos frutos políticos e ainda gerou toda essa desinformação. A dívida externa hoje está em quase 500 bilhões de dólares. É verdade que grande parte dela é privada, porém tem a garantia do Tesouro. E os bons manuais de contabilidade no país e internacionais mandam contabilizar como dívida toda aquela obrigação assumida. Então, se tem o aval do governo, temos que considerar a dívida total de 500 bilhões de dólares. E, além disso, não foram poucas as vezes em que a dívida pública foi privatizada. Não vai dar tempo de eu falar do histórico da dívida, mas nós temos que lembrar que essa dívida atual, a externa, ela iniciou na época da ditadura de uma forma totalmente sem transparência, como nós provamos durante a CPI da dívida, e vem crescendo continuamente. A dívida chamada interna já está em quase 3 trilhões de reais. Paga os maiores juros do mundo. Ainda ontem os jornais divulgaram 2,2 trilhões. Por quê? Porque eles falam da dívida líquida. Isso é uma das maquiagens, dos artifícios usados para amenizar a problemática da dívida pública. Mas ela já está em quase 3 trilhões. Durante a CPI, nós descobrimos uma série de indícios de ilegalidades, ilegitimidades, tanto na dívida externa como na interna. Conflito de interesses, porque são os mesmos bancos que definem as taxas de juros, que depois vão lá e têm o privilégio de comprar os títulos, né?
Esse gráfico mostra quem são os detentores dos títulos, só em grandes blocos, porque aqui no Brasil é considerado informação sigilosa os detentores dos títulos da dívida. Nos Estados Unidos é divulgado nominalmente quem detém os títulos da dívida americana. Aqui no Brasil a gente só sabe em grandes blocos, e são os grandes bancos, os maiores detentores, né? Aqui nós temos uma grande denúncia do privilégio dos bancos que têm o poder de comprar os títulos diretamente. O Tesouro, quando faz os leilões, somente um grupo de 12 bancos, os chamados dealers, tem o poder de comprar os títulos diretamente. Entre esses dealers estão vários bancos estrangeiros comprando diretamente aqui os títulos da dívida interna. Está o Citibank, o JP Morgan, o Barclays, o HSBC, o Santander e vários outros estrangeiros comprando diretamente aqui a dívida interna. Então, eles, quando o Tesouro oferece os títulos, se a taxa de juros não está no patamar que lhes interessa, eles simplesmente não compram e forçam a alta dos juros. É por isso que quando a Selic estava em 7,5% ao ano, com muita propaganda, os títulos foram negociados a quase 11%. A Selic estava em 7,5%, mas os títulos foram vendidos a 11,5%, a 11%. Então, os dealers, os bancos, não foram afetados pela queda da Selic. Da mesma forma, em janeiro desse ano, a Selic ainda estava em 10,5%, ainda não tinha subido para 10,75%, os títulos foram vendidos a mais de 13% ao ano. Então, é por isso que eles chamam dealers. Vocês já viram no jogo de pôquer quem manda no jogo? São os dealers. Não é à toa que está lá na página do Tesouro Nacional. Dealers. São eles que mandam no jogo da dívida. Tá? E eles é que mandam na taxa de juros. Bom, tudo isso tem que ser revisto. Nós temos que jogar luz sobre esse processo, e a ferramenta para dissecar esse endividamento público é a auditoria. Nós queremos fazer uma auditoria com participação cidadã, porque ela está prevista na Constituição Federal de 88 e até hoje os órgãos públicos que deveriam ter realizado essa auditoria, a Câmara Federal junto com o Senado, com a assessoria do Tribunal de Contas e dos demais órgãos que manejam o sistema da dívida no Brasil, até hoje não cumpriram essa disposição constitucional. Então, cabe à cidadania continuar persistindo, cobrando e investigando, denunciando. A Auditoria Cidadã da Dívida tem cumprido esse papel, tudo que a gente descobre está disponível na nossa página e em publicações didáticas. Um dos passos mais importantes aqui no Brasil foi a CPI, na Câmara dos Deputados, mas ainda não foi auditoria. Eu quero finalizar ressaltando o caso do Equador. O presidente do Equador, em 2007, baixou um decreto, criou uma comissão para fazer a auditoria oficial da dívida. Depois de 1 ano e 4 meses de trabalho, de posse do relatório, ele se deparou com todas as fraudes que nós conseguimos documentar e tomou um ato soberano. Ele ofereceu aos detentores dos títulos a possibilidade de resgatar os títulos por, no máximo, 30% do valor de face. Qual foi a grande surpresa? 95% dos detentores dos títulos entregaram os títulos, ainda assinaram um acordo de que não entrariam na justiça contra o Equador, em qualquer tribunal do mundo. O Equador conseguiu anular 70% de sua dívida externa em títulos. E qual está sendo o resultado naquele país? Nesse gráfico vocês podem ver as colunas azuis correspondem ao gasto social e as colunas vermelhas ao gasto com a dívida. Olha lá, a partir de 2008, quando nós entregamos o relatório e ele já suspendeu o pagamento dos juros e investiu os recursos em saúde, educação, direitos sociais. No ano seguinte, o direito social triplicou e o gasto com a dívida reduziu a 1/3. É isso que nós queremos que aconteça aqui no Brasil. Com isso eu concluo com o chamamento para que a sociedade participe da auditoria cidadã,
venham integrar o núcleo, porque nós temos que denunciar esse instrumento do endividamento usurpado. A gestão das políticas públicas no nosso país estão orientadas para interesses privados e não pode continuar sendo assim. As consequências têm sido graves demais, as consequências sociais, do desemprego, sacrifício social, exclusão, miséria e violência, não é? Nós temos que ter estratégias de ação. Uma das principais é a democratização desse conhecimento. Por isso é que nós fomentamos a criação de núcleos locais e também contribuímos com a produção de publicações didáticas, que eu espero que a editora já tenha chegado, para divulgarmos para vocês. Nós temos um livro sobre a dívida dos estados, que é o único livro sobre a dívida dos estados no país, um caderno de estudos, e recentemente lançamos a Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Experiências e Métodos, que está disponível aqui. Vai ter um lançamento oficial na OAB em maio, e semana que vem vai ser lançado na Espanha também, já traduzido para o espanhol. Essa tem sido a contribuição do movimento. Eu espero que todos reforcem cada vez mais essa luta, porque está nas nossas mãos. Deixo aí, para inspirar todos nós, uma frase do Marx, não é? Que é um chamamento à cidadania. A emancipação dos oprimidos será obra deles mesmos, está nas nossas mãos. Muito obrigada, gente. Hoje, dia 27 de março de 2014, nós estamos lançando mais um núcleo da Auditoria Cidadã da Dívida. O nosso movimento existe desde 2000, foi criado logo após o grande plebiscito popular, que questionou exatamente a falta de auditoria dessa dívida, que quanto mais a gente paga, mais a gente deve. Atualmente, a dívida federal já ultrapassa 3 trilhões de reais. 3 trilhões e mais de 40% do orçamento federal está sendo consumido com o pagamento de juros e amortizações dessa dívida. Todos os estados e municípios do Brasil também são afetados por esse processo. Por isso que hoje nós estamos fundando o núcleo do Distrito Federal. Já temos núcleos funcionando em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Oeste do Paraná, Alagoas, enfim, várias iniciativas para que a sociedade possa participar desses núcleos, participar do estudo desse esquema. Todo mundo faz um paralelo da dívida com a sua vida pessoal, como se fosse um recurso que nós efetivamente recebemos. As investigações da dívida pública, da dívida dos estados, municípios e da União, todas essas investigações têm demonstrado que existe um verdadeiro sistema da dívida. Em grande parte dos casos, não houve a entrega do recurso. As dívidas foram geradas a partir da transformação de dívidas privadas em dívida pública, que todos nós depois temos que pagar, em passivos de bancos. Você que está assistindo, você concorda em sacrificar o seu direito à saúde, o seu direito ao transporte, o seu direito à educação, para pagar passivo que era de banco, altamente lucrativo? Pois isso está por trás do sistema da dívida. O sistema da dívida está conectado com o modelo econômico, com a questão da corrupção, com a questão da grande mídia que nunca divulga esses problemas e com o privilégio financeiro. Hoje, a dívida pública é a principal responsável pela subtração de recursos que deveriam chegar dos direitos sociais. O Brasil não é qualquer país, o Brasil é a 7ª maior economia mundial. E por que é que nós somos o penúltimo em educação, o último em saúde? Não temos transporte digno. Nosso povo, mais de 50 milhões de brasileiros vivem na miséria. Isso não pode continuar assim. Por isso, nós temos que enfrentar esse sistema da dívida, conhecer este processo, dissecá-lo, e a ferramenta para dissecar, separar
o que é ilegítimo, o que é ilegal, o que é fraudulento, o que já foi pago. Nós temos que separar tudo isso para que os recursos dos tributos que todos nós pagamos, embutidos em tudo que consumimos, cheguem onde devem chegar. Cheguem na garantia de vida digna para todo cidadão brasileiro. Muito obrigada.